Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Felizes? Abençoados? Amém. Está sentado do lado de uma bênção aí? Tem um homem abençoado, uma mulher abençoada? Amém? Glória a Deus, hein? Isso é bênção demais. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de falar para a igreja mais bonita de Santa Catarina, né? O povo mais lindo, mais querido. E realmente eu amo muito vocês. Eu estava falando com a minha esposa hoje, à tarde, a gente conversa muito, e daí a gente conversando, eu falei: amor, eu me sinto tão à vontade na Igreja Aba de Blumenau, porque é a minha família, eu gosto tanto desse povo, eu gosto muito de vocês, irmãos, vocês são uma bênção. Mas eu trago o abraço da Igreja de Curitiba, esse povo que ama vocês também. Estou, como o pastor falou, com a minha melhor metade. Nós somos uma só carne, eu e minha esposa, nós somos uma só carne, eu sou o osso, ela é o mignon, né? Porque ela é o melhor de mim, né? Deus foi bom comigo. E trago também o pastor Geraldo e a pastora Neide, lá da Igreja Aba no Rio Bonito, uma igreja que nós temos aprendido a amar, e eles estão caminhando conosco há menos de um ano, e graças a Deus estão crescendo muito. Já estamos reunindo lá quase 80 pessoas nos domingos, e tem sido assim uma bênção, glória a Deus, amém? Hoje pela manhã nós estivemos aqui com a consagração do pastor Lucas, pastora Nanda, né? Pastor André e pastora Patrícia Garbeto, a do Aba News lá, né? Confirmação do pastorado, pastor Elton também, a pastora Marli, né? E também o pastor Salés e a pastora Tânia. Foi realmente um privilégio, e nós falamos um pouquinho sobre alguns erros que um pastor não pode cometer, e eu falei para pastores, mas eu falo para toda a igreja, porque todos nós que conhecemos a Jesus, eu aprendi uma vez que todo coração sem Jesus é um campo missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um coração missionário. Então, quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou um missionário. Você se tornou um homem, uma mulher chamado por Deus para uma obra. E eu quero compartilhar com você a palavra que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, amém? Efésios 4, 11 e 12. Glória a Deus, são 2 versículos apenas, a gente vai discorrer um pouquinho nessa palavra, e eu quero ser útil ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração nessa noite, amém? Eu não tenho nada de mim mesmo, sou 100% dependente dEle. Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo, Ele, aqui é o Senhor, é Ele, é Deus, Ele mesmo, Deus mesmo, concedeu uns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Ele mesmo, amados, Deus, Ele escolheu. Deus escolhe homens, Deus escolhe homens e mulheres, e os levanta com um propósito. E como eu falei, quando você aceitou Jesus, você se tornou um missionário. Quando você aceitou Jesus, você se tornou, então, sabe, um instrumento de Deus para tocar o coração das pessoas. Então, você não está aqui por acaso, você não está aqui, não tinha nada que fazer mesmo, eu vim na igreja aqui, entrei. Não, Deus te trouxe aqui, amém? Foi o Senhor que te trouxe aqui com um propósito, e porque a nossa vida tem um propósito. Você só está aqui porque o Senhor, Ele te ama, porque Ele tem um propósito na sua vida, e porque Ele quer realmente te usar de uma forma poderosa. E quando Paulo escreve aqui a igreja de Éfeso, ele fala acerca da igreja, e ele fala da unidade da igreja, ele fala do funcionamento da igreja, do propósito da igreja, e ele fala que Deus escolheu, irmão, Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu. A Bíblia fala assim: não fostes vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Então Deus te escolheu, e Deus te escolheu com um propósito. A Bíblia é muito clara nisso, sabe? Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, nos escolheu com um propósito. Qual que é o propósito? O texto fala: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amado, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que caminham com você, as pessoas que estão no seu GC, as pessoas que trabalham com você na tua empresa, ou estudam com você na faculdade, na escola onde você está, sabe, elas estão ali, e elas precisam ser, sabe, abençoadas, aperfeiçoadas, e Deus quer usar você para aperfeiçoar as pessoas que andam ao teu lado.
Como é que você tem andado? As pessoas que andam com você, você tem podido observar na vida delas uma melhoria, as coisas estão melhorando para elas, elas estão se tornando melhores porque são suas amigas ou não? Você é uma bênção. E você é instrumento de bênção. As pessoas que andam com você, as pessoas que andam ao seu lado, as pessoas que Deus coloca ao seu lado, elas precisam ser aperfeiçoadas através de você. Você é um instrumento de Deus. A Bíblia fala, assim como, o ferro se afia com ferro, o machado com o machado, assim o homem com o seu companheiro. Então as pessoas que andam com você, escuta isso, você que tem Jesus no coração, as pessoas precisam ser aperfeiçoadas pelo simples fato de andar com você. Por ver o seu testemunho, por ver quem você é, por ver o seu posicionamento. Essa semana, uma mãe postou na rede social dos adolescentes da igreja, ela pegou na calça do filho, no bolso da calça do filho, um bilhetinho. E ela abriu o bilhetinho, ela fotografou e colocou na rede social dos adolescentes, dizendo assim que ela era grata a Deus. Porque estava escrito assim no bilhete. Não vou dizer o nome do jovem lá, né? Essa mensagem ela está sendo filmada também, vai que ele veja e se sinta, né? Então eu vou criar um nome aqui, o Fabrício. Estava escrito: Fabrício, quando eu olho a maneira como você ama Jesus, a sua vida me inspira. Irmãos, eu achei demais isso, porque alguém escreveu para ele que só pelo fato dele adorar Jesus, da forma como ele adora Jesus na escola, um jovem, ele inspira as pessoas. Então, quando o texto fala, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, Deus levanta pessoas para aperfeiçoar o outro. As pessoas que andam com você, meu amado, elas têm que estar melhores, pelo fato de conhecer você. Tem sido assim? É esse, o propósito de Deus para a sua vida. Deus te colocou naquela empresa, não para você ganhar dinheiro, não para você ficar lá feliz, que legal, estou ganhando um salarião agora, ou estou ganhando um salário um pouco humilde, mas Deus te colocou ali para você ser uma bênção naquele lugar, para você aperfeiçoar os santos, para você ser instrumento para aperfeiçoar as pessoas. E é o que o texto fala, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Deus levanta pessoas para ser bênção. Você foi levantado para ser bênção. Tem pessoas que, meu Deus, parece que elas só levantam para trazer problema, só levantam para criar confusão. Eu tenho dito na igreja, irmãos, nós somos solucionadores de problemas e não criadores de problema. Nós não podemos ser, tem gente, não é o caso de ninguém de vocês são maravilhosos, mas tem gente, amado, que gosta de uma confusão, gosta de criar um caso, por qualquer coisa já estão, meu Deus, essa pessoa está aperfeiçoando quem? Não, pastor, Deus me chamou para fortalecer a paciência dos irmãos, só se for isso. Mas eu não creio que é isso. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus quer que você seja uma bênção, amém? É o que o texto fala, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, porque Deus quer aperfeiçoar as pessoas, inclusive você. Uma coisa que eu tenho falado com Deus, eu não posso levantar da oração, do mesmo jeito que eu dobrei meu joelho, eu não posso me levantar do meu tempo a sós com o Senhor, para ser igual, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor do que eu era ontem, eu preciso ser melhor marido do que eu era ontem, eu preciso ser melhor pai do que eu era ontem, eu preciso ser o melhor servo de Deus, um líder, um pastor, um obreiro, um líder de GC, eu preciso ser melhor do que eu era ontem. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas eu digo, não se conforme com quem você é, Deus tem mais para você, Deus quer te levar além. O pessoal das antigas vai lembrar aquele hino que a gente cantava assim, sempre melhorando no Senhor. Você lembra que cantava isso aí? Os jovens agora cantam assim, me ajuda a melhorar. A gente tem que melhorar, irmão. Fala para o irmão que está ao teu lado, você tem que melhorar. Se não melhoreia, pioreia. Se não melhoreia, pioreia. Então, amados, nós cremos que nós existimos para melhorar e para ser instrumento para melhorar as pessoas. E o texto fala, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus olha para a igreja, Deus ama a igreja, e Deus se importa com a igreja, e Deus quer que a igreja seja fortalecida, edificada através da sua vida. Você é uma bênção nessa igreja, amém? Você é uma bênção no seu GC, amém?
Você é uma bênção na sua família. Sabe, amado, é isso que Deus quer, que você seja uma bênção, que você faça parte do corpo de Cristo, que você ajude a edificar. E hoje pela manhã eu falava, mais específico, os pastores que estavam sendo consagrados, e eu falava de alguns erros que um pastor não pode cometer. Mas a consagração foi hoje de manhã, né, alguns pastores estão aqui, já ouviram, mas eu vou dizer assim, querido, que você, como um servo de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como um chamado de Deus, há alguns erros que você não pode cometer. E o primeiro erro que uma pessoa não pode cometer é tentar ser aquilo que Deus não chamou ela para ser. Eu queria tanto ser pastor, porque eu acho tão bonito ser pastor. Sabe, ninguém é pastor porque é bonito ser pastor. A pessoa é pastor porque Deus chamou. Deus olhou e falou, aquela pessoa, né, vai ser bênção, porque vai ajudar as pessoas, vai ouvir as pessoas, vai aconselhar, vai pastorear, vai cuidar, né? Deus levanta um homem, uma mulher para ser um líder de GC, porque Deus quer realmente, sabe, que as pessoas possam ser cuidadas, ser amadas, enfim. Mas tem gente que não, eu acho que é bonito fazer isso, eu quero fazer também. Não, amado. Você tem que ter convicção do chamado de Deus para a sua vida. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para ser um intercessor? Eu creio, amado, todos nós temos que interceder, clamar, orar. Tem pessoas que têm um chamado específico para intercessão, e ela ora, ela sente as dores, ela se coloca no lugar, ela chora, ela clama, ela tem um chamado específico para intercessão. Ou se tem um chamado específico para ganhar almas, ele no ponto de ônibus, ele fala de Jesus para as pessoas, no supermercado, no cinema, onde ele está lá, ele está falando de Jesus para as pessoas, ele está declarando, sabe, o amor de Deus, ele é um evangelista, ele foi chamado. Ou se foram chamados para aconselhar. Talvez você é assim, amado. Você está lá, de repente, numa fila de mercado, e você vê alguém triste, e você fala, puxa, eu tenho que falar uma palavra para aquela pessoa, eu tenho que chegar lá, e daqui a pouco, quando você vê, você está falando, aconselhando, e a pessoa está chorando, você fala, meu Deus, de onde está vindo essas palavras? É que Deus te chamou para isso. Agora, não tente fazer o que Deus não chamou você para fazer. Sabe, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19, a partir do versículo 19, 2 Samuel 18, se você quiser abrir aí, 2 Samuel, vou ajudar você, é depois de 1 Samuel, tá? 2 Samuel, o 18 é depois do 17. 2 Samuel 18, eu gosto de facilitar a vida dos irmãos. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19, diz assim, então Aimás, filho de Zadok, disse, deixa-me correr e anunciar ao rei que o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Deixa eu dar o contexto para você aqui. Absalão tinha se levantado contra Davi, Absalão tinha feito um monte de coisa errada lá, e ele tomou o lugar de Davi, e por fim houve uma batalha, e Absalão foi morto. Joabe matou Absalão, enfim. Então, o texto fala que esse Aimás, filho de Zadok, disse, deixa-me correr e anunciar ao rei que o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe disse, tu não serás hoje o portador da nova. Outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao Cuxita, vai tu e dize ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me correr também após o Cuxita. Respondeu Joabe, para que correrias tu, meu filho? Pois não receberias recompensa pelas novas. Seja o que for, disse Aimás, eu correrei. Disse Joabe, corre então. Então Aimás correu pelo caminho da planície e passou adiante do Cuxita. Ora, Davi estava sentado entre as duas portas, e o sentinela subiu ao terraço, e percebeu que seus servos cochichavam entre si, e um homem corria só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei, respondeu o rei, se vem só, é portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro aproximando-se cada vez mais. Então o sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro e disse, eis que vem outro homem correndo só. Também disse o rei, esse traz boas novas. Disse mais a sentinela, o correr do primeiro parece ser de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei, esse é um homem bom, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás ao rei, e disse, paz, e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. Disse o rei, e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram mão contra o meu rei. Então perguntou ao rei, vai bem o mancebo Absalão? Respondeu Aimás, quando Joabe me mandou a mim,
o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse o rei, põe de lado. E ele se pôs de lado e esperou a pé. Sabe, esse Aimás, ele não era ele o portador da nova. Não era ele o mensageiro, não era ele que era para fazer aquela missão de correr e dar a notícia para o rei, mas ele queria fazer. E Joabe falou, não, é o cuxita que vai, não é você. Não, mas eu vou também, deixa eu ir. Mas não é você, querido. Deus não chamou você nesse momento, não é você, mas eu quero. Então corre. E aquele Aimás saiu correndo e correu melhor do que o outro. Passou além do cuxita, passou além daquele outro anunciador da nova. E quando chegou diante do rei, o rei falou, e daí? Pois é, eu vim correndo, mas eu vim, né? E o rei falou, fica de lado. Irmão, sabe o que eu vejo nisso? Tem um monte de gente correndo à toa. Tem um monte de gente que não foi chamado por Deus para fazer e está tentando fazer. De repente foi chamado para fazer algo e ele quer fazer outra coisa. E Deus falou assim, ó, eu quero você intercedendo, eu quero você na intercessão. Não, mas eu quero ser do louvor porque aparece mais. Quero ser do louvor. Não, Deus não chamou. Não, mas eu quero ser da pregação da palavra, porque é legal. Tem até no canal do YouTube, daí a Patrícia vai anunciar lá no... Não, não é. Ah, mas eu quero ser, sei lá, quero fazer uma coisa. Irmão, se Deus te chamou, faz o que Deus chamou. Deus tem um chamado especial, específico para a sua vida. Deus chamou você para servir, sirva. Deus chamou você para ser, sabe, um intercessor, seja. Deus chamou você para adorar, adore. Deus chamou você para pregar, pregue. Sabe, amado, eu conheço um monte de gente, graças a Deus não é o caso de ninguém aqui, gente que é pastor, eu quero ser missionário, eu quero viajar o mundo e pregar o evangelho. Eu falo, querido, você não prega para o teu vizinho, você não prega para ninguém, você não fala de Deus, do amor de Deus nem para a sua casa, e você quer ir para o mundo fazer o quê? Passear? Manda um currículo para a TAM, e vai ver se te contrata lá para ser aeromoço, aeromoça, sei lá. Sabe, amado, não adianta querer fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Então, o primeiro erro que muitas vezes cometemos é querer fazer algo que Deus não mandou fazer. Um pastor que não tem chamado, que não tem convicção do chamado, quando chega o problema, quando chega a luta, ele trava. Porque a igreja, irmãos, às vezes dá uns probleminha, quase não dá, né? Igreja é uma bênção. Quase não tem problema, mas de vez em quando dá um probleminha. E se o pastor está lá e vê um problema, ai, não quero mais brincar. Não, irmão, eu tenho que ter convicção do chamado, porque o dom e o chamado, diz lá em Romanos 11, 29, são irrevogáveis. Deus te chamou para algo, Deus chamou você e faz tempo que Deus te chamou. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus chamou você para algo maravilhoso. Jeremias 29, 11 fala assim, eu que sei os planos que tem a respeito de vós. O Senhor tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo a realizar na sua vida. Meu amado, eu fico imaginando o profeta Isaías. Ele estava lá no templo, ele já era profeta. Ele estava no templo, ele estava meio triste, porque o primo dele, Uzias, tinha morrido, e ele estava lá, e ele viu a glória do Senhor, ele se maravilhou com a glória do Senhor, ele estava ali, sabe, maravilhado com aquilo tudo, e de repente Deus fala, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Ele fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus falou, então vai. Sabe, Deus está chamando pessoas, Deus tem chamado você, Deus tem falado ao seu coração. Sabe, amado, muitas vezes nós corremos o risco de não fazer o que Deus chamou para fazer e querer fazer outras coisas, daí não dá certo, trava. Sabe, então, o primeiro erro que nós podemos cometer é tentar fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. O que Deus chamou você para fazer? Qual que é o teu chamado? Eu não sei, pastor, qual que é o meu chamado? Ora a Deus. Busca, fala, Senhor, qual que é meu chamado? Qual é, Senhor amado, o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Então, amado, fazer o que Deus não chamou você para fazer é um problema sério. Segundo erro, que homens de Deus, mulheres de Deus, chamados pelo Senhor, podem cometer, e que é terrível, é tentar fazer o que Deus mandou fazer, sem a unção, sem o poder, sem o Espírito Santo. Amado, é sério isso. Porque quando nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus, é complicado. A Bíblia conta a história, semana passada eu fui na pré-estreia do filme Sansão,
vai estrear aqui, acho que esse mês que vem agora, se você puder, vá assistir, é muito legal, é bem fiel assim a palavra e tal. Mas eu estava vendo Sansão e Deus tinha colocado essa palavra no meu coração e aquilo confirmou aquilo que Deus tinha colocado em meu coração. Sabe por quê? Sansão foi chamado para ser juiz em Israel. A história de Sansão você conhece ali no livro de Juízes, né? Capítulo 14, 15, 16, enfim. Sansão foi chamado para ser juiz em Israel. Só que é interessante que Sansão recebeu um dom, um talento. Qual que era o dom de Sansão? O talento era a força. Ele era um homem forte, amados. Eu fico olhando para Sansão e falo, cara, esse cara tinha tudo para ser o grande nome da Bíblia. Ele é sim um herói da fé, ele é um homem que foi muito usado por Deus, mas ele falhou, fracassou. Ele tinha um dom e ele agiu só no dom dele. Ele não prestou atenção no chamado, havia um chamado, Deus tinha um chamado para ele ser juiz em Israel, mas eu nunca li na Bíblia Sansão assentado, exercendo o seu chamado de juiz. Sansão só está batendo, matando, pega uma queixada de um jumento e mata 1000, e vai lá e bota fogo no rabo da raposa, e faz um monte de coisa. Sansão só agiu no dom, e não prestou atenção no chamado. Deixa eu falar uma coisa para você, amado, Deus te deu um dom, talvez é um dom de profecia, talvez é um dom de, enfim, um dom, uma palavra de sabedoria. De repente Deus te deu um dom, sabe, para cantar até. E isso é ferramenta de Deus para cumprir o chamado de todo homem. Como eu falei no início, todo coração com Cristo é um coração missionário. Sabe, Sansão, ele se ateve somente ao dom dele. Sansão não cumpriu o chamado, ele só exerceu aquele dom, ele só trabalhou no dom, a força. E é terrível isso, amado, porque um dos textos mais tristes da Bíblia, na minha concepção, um dos textos mais tristes da Bíblia é Juízes capítulo 16 e versículo 20. Porque nesse texto de Juízes capítulo 16 e versículo 20, nós vemos Sansão, que sempre foi um homem da força, um homem que estava fazendo as coisas, estava lutando e guerreando, e ele tinha uma unção de Deus, uma graça de Deus, mas ele perdeu a unção, ele perdeu a graça. E o versículo 20 fala assim, que Dalila então disse para Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando Sansão do seu sono, disse, sairei como das outras vezes, e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Irmão, como é terrível quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, não percebe que Deus já foi embora, Deus passou, a unção foi embora. Deus não aprova o erro, o pecado, e Sansão tinha brincado com o pecado, tinha brincado com Deus, e a unção foi embora, mas ele, como ele fala aqui, eu como das outras vezes, vou sair e vou me livrar, e o texto fala, ele não sabia, ele não havia percebido, que o Senhor tinha se retirado dele. Para mim é um texto terrível, trágico, sabe por quê, meu amado? Porque a presença, a unção de Deus foi embora, do homem chamado, e aquele homem agora acha que na força dele, na habilidade dele, ele vai conseguir alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, sem a unção de Deus nós não fazemos nada. Você pode ter habilidade, você pode ter dom, você pode ter, sabe, força, sabedoria, inteligência, eloquência, você pode ser o cara que tirou a melhor nota na EDM, na matéria de homilética, você pode ser o cara que teve a melhor nota lá na EDM, na hermenêutica, lá com o pastor Valmor, enfim, você pode ser, mas sem a unção, amado. Sem a unção, nós não somos nada. O Evangelho de João fala assim, olha, Jesus fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. E Sansão estava sem o Senhor. Um homem chamado, um homem de Deus, um homem desde o ventre, sabe, quando ele foi concebido, o Senhor mandou um anjo falar com ele, olha, falar com seus pais, olha, esse será Nazireu, um homem, sabe, escolhido por Deus. Mas um homem escolhido por Deus, quando ele perde a unção, é o que aconteceu com Sansão. Ele perdeu a unção, ele foi então preso, ele teve os seus olhos vazados, ele foi para um cárcere, ele foi fazer um trabalho de um animal de carga, foi rodar o moinho no cárcere, porque a unção de Deus tinha se apartado dele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. A unção de Deus deve ser, sabe, buscada, perseguida, deve ser, sabe, a cada dia renovado na sua vida. Fala, Senhor, como diz o Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. Senhor, renova em mim essa tua unção.
Renova em mim, Senhor amado, sabe, o teu favor, a tua unção, porque quando um homem de Deus perde a unção, ele para. Você é um líder de GC, um supervisor, um pastor, uma mulher de Deus de oração, um homem de Deus, um sacerdote do lar, meu amado, sem a unção não vai. Você pode ser forte como Sansão, mas sem a unção não vai. Então, meu amado, nessa noite, quando eu falo para homens de Deus e para mulheres de Deus que aqui estão, eu digo para você, querido, busca a unção de Deus. Busca em jejum, busca na oração, se dobra no teu quarto, se dobra, clama ao Senhor, ora ao Senhor, busca ao Senhor, fala, Deus, eu quero a tua unção, eu quero, Senhor, eu preciso da tua unção, porque eu sei, como cantava o Lucas há muito tempo atrás, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, pois não sou nada sem ti, fiel Senhor, sabe, nada, amado. Somos nada sem Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então, meu amado, não cometa esse erro. Perder a unção. Sabe, Deus, eu não oro mais, porque acho que agora já orei bastante. Não leio mais a Bíblia, porque eu já li tudinho. Acho que já está bom, né, Deus? Não, irmão. Busca. Busca. Sabe, busca em todo tempo. A Bíblia fala, amado, para buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Busca o Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Busca o Senhor pelo seu GC. Busca o Senhor, meu amado, pelos seus filhos. Busca o Senhor pela sua família, pela sua cidade, pela nossa nação. Busca o Senhor, porque se nós não buscarmos ao Senhor, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, nós não podemos fazer nada. Nessa noite o Senhor está dizendo para você, busca mais, tem mais. Quanto mais fome você tem de Deus, mais Deus vai saciar a tua fome. Quanto mais sede você tem de Deus, mais Deus vai saciar a tua sede. Quanto mais você buscar o Senhor, sabe, amado, mais Deus vai se revelar a você. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então deve haver, sabe, um desejo profundo, poderoso em nós, de buscar o Senhor. Porque, amado, se o Senhor é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, um homem, quando ele perde a unção, ele pode ter habilidade, qualidade, ele pode ter muitas coisas, mas ele não flui, não prospera, não avança, se torna como Sansão, escravo, cego. Por isso, nessa noite, eu digo para você, busca a unção, busca o poder de Deus, busca a graça do Senhor. E outra coisa, amado, outro erro que um homem de Deus não pode cometer, é querer fazer sozinho as coisas de Deus. Sabe, amado, um exemplo que nós temos tremendo, está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13, o contexto desse texto, o povo de Israel tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, eles estavam acampados, e em Êxodo 18, 13, diz a palavra que um dia então, o midianita Jetro chega para visitar o seu genro, Êxodo 18, 13, Jetro chega para visitar o seu genro Moisés, e o texto fala assim, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé, junto de Moisés, desde a manhã até a tarde, vendo pois o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, o que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e permanecendo todo o povo junto de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, quando eles têm alguma questão, quando eles vêm a mim, eu julgo entre um e outro, declaro os estatutos, as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou, não é bom o que fazes, certamente desfalecerás tu, assim como esse povo, porque é pesado demais isso que você está fazendo. Sabe, amado, o que eu aprendo com isso aqui? Que por mais que você seja tão bênção como Moisés era uma bênção, não é não? Moisés foi escolhido por Deus, amado. Moisés foi escolhido para tirar aquele povo do Egito. Moisés foi um homem poderosamente usado por Deus. E ele estava tentando fazer as coisas sozinho. Você quer o sucesso? Eu sempre digo assim, que eu não sei o segredo do sucesso. Estou buscando o segredo do sucesso. Mas o segredo do fracasso eu sei, é andar sozinho. É tentar fazer as coisas sozinho. Moisés, o homem de Deus, Moisés, estava sozinho tentando conduzir aquele povo todo, amado.
Se tem um erro que é trágico, é quando nós queremos nos isolar, queremos fazer tudo sozinho. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, não pode querer fazer as coisas sozinho. Você precisa ter alguém com você, primeiro, alguém sobre você. Quem é o teu líder? Quem é o teu discipulador? Quem caminha com você? Quem é o teu pastor? A quem você compartilha suas dificuldades, suas lutas, suas vitórias? Moisés estava ali, mas ele parou para ouvir Jetro. E Jetro chega e fala, cara, o que você está fazendo? Você pode estar com uma boa intenção, mas não está certo. Não é bom o que fazes, mas como não é bom? Estou ajudando o povo. Detalhe, o povo de Deus. O povo que Deus escolheu, a menina dos olhos de Deus. Mas tinha confusão. No meio do povo de Deus tinha briga. Moisés tinha que separar a briga lá, porque tinha, às vezes, isso não acontece em igreja. Igreja, todo mundo se dá bem, se ama, I love you, todo mundo é 10, mas, sabe, o povo de Deus, às vezes, tem uma confusão. E o Moisés foi levantado para cuidar daquele povo, mas não sozinho. Sabe, você, não sei se você é melhor que Moisés, talvez não, mais ou menos empata com ele. Mas, irmão, não queira fazer as coisas sozinho, tem que ter alguém sobre você, alguém para te ajudar. Tem que ter alguém junto com você, a sua equipe, lá no seu GC. Eu brinco com os irmãos, tem uns líderes de GC, que eles são incríveis. Eles trazem a palavra, eles trazem a dinâmica, eles trazem a oferta, eles dão a oferta, eles fazem o apelo, eles se convertem no apelo, ele faz tudo. Querido, não dá para ser assim. Você tem que, irmão, você cuida do louvor, você vai cuidar da intercessão, você vai fazer o quilo do amor, você vai fazer a dinâmica, sabe? Tem que ter gente que nos ajude. Quem te ajuda, irmão? Você vai, pastor, ninguém me ajuda. Você pede ajuda, abençoado? Você tem pedido ajuda no seu GC ou na sua igreja? Irmão, me ajuda aí, vamos ajudar aí. Sabe, porque sozinho não dá para fazer. Vamos deixar Moisés quieto. Vamos falar de outro. Jesus. Jesus é bom, irmão. Jesus não é bom? Jesus é top, é Jesus, o Filho de Deus. Ele, sendo Jesus, não quis fazer sozinho. Ele escolheu 12. Seus discípulos, seus apóstolos, cara bom, escolheu só a nata. Não, ele escolheu 12. Tinha um Pedro, tinha um Judas, tinha um Tomé, tinha um Mateus, mas Jesus escolheu gente para ajudar ele. Sabe, um grande problema que acontece muitas vezes dentro da igreja, tem crente orgulhoso, que não pede ajuda, que acha que vai fazer tudo sozinho, que acha que vai salvar o mundo sozinho. Meu irmão, você precisa estar ligado. Jesus falou que ele é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador e nós somos os ramos. Eu nunca vi ramo de videira sozinho voando por aí. Não dá, irmão. Sabe, nós precisamos estar conectados, ligados na igreja, no GC, com os irmãos, amando os irmãos, buscando ajuda, ajudando também. Então, se há um erro terrível que um cristão pode cometer, que um servo de Deus pode cometer, é tentar se isolar, fazer sozinho. O predador, ele busca as suas presas de uma maneira muito simples. Ele pega os fracos e os isolados. Os fracos não andam junto com o grupo, se isola, e daí vira presa. Então, meu amado, o que eu aprendo nesse texto aqui, é que nós não podemos nos isolar, temos que estar juntos, para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Hoje pela manhã tivemos a consagração desses pastores, e eu tenho plena convicção, que são homens e mulheres de Deus, que eles têm certeza e convicção do chamado, que eles têm buscado a unção para fazer a obra de Deus, e têm buscado com o coração, que eles têm também entendido que não podem fazer sozinho. Mas é maravilhoso que isso aqui na vida do pastor, na vida de um líder, é cíclico. Ele continuamente está renovando isso. Ele está renovando, sabe, a convicção do seu chamado. Senhor, eu creio no meu chamado. Eu creio que o Senhor me chamou para algo. Eu creio que há um propósito na minha vida. Eu creio que o Senhor me chamou. Ele está constantemente buscando a unção do Senhor sobre a sua vida. Ele está constantemente renovando a aliança com os irmãos. E dessa forma Deus tem usado e Deus vai usar poderosamente. Sabe, amado, nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem chamado você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui, eu nasci, sabe, eu nasci sem nenhum propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Deus quer te capacitar, Deus quer te levantar, mas Ele quer que você se posicione. Deus te chamou. Deus chamou você para uma grande obra. E eu creio numa obra maior nesse mundo do que trabalhar na propagação do Evangelho do Reino. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você, sabe, amado, a colocar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me chamou, eu tenho convicção, meu amado, que Deus te chamou para algo.
Porque Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus nunca chamou um desocupado. Você é muito bonito, você é lindo. Você, irmã, é linda, muito bonita. Mas Deus não tirou você do mundo das trevas para trazer você para ser bibelô da igreja Aba Blumenau. Enfeite. Vai lá, tipo pinguim de geladeira. Fica lá só para enfeitar. Não! Deus te chamou com um propósito específico, especial. Deus te chamou para uma obra maravilhosa. Deus te chamou para algo, querido, querida. Deus chamou você para fazer a diferença na sua casa. Talvez você tenha chorado tanto pela sua casa e pela sua família. Deus te chamou para você fazer a diferença lá. Um dia Moisés começou a orar a Deus: Senhor, Faraó está vindo, montanhas do lado, mar à frente. Deus falou: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Sabe, eu estou falando nessa noite para uma irmã que tem orado pela sua família, tem clamado e tem chorado. E Deus fala para você: é tempo de você se levantar e se posicionar. É tempo de você ser instrumento de amor naquela casa. É tempo de você ser instrumento de bênção naquela casa. Eu estou falando para um pai que às vezes tem chorado pelas madrugadas pelo seu filho, falando: Deus, o meu filho está perdido. Amado, Deus quer que você se levante da oração, vá até o teu filho, dê um abraço e fala: filho, eu te amo, você é importante para mim, e eu quero que você confie que você está sendo agora abraçado por um pai que se importa com você. Eu estou falando nessa noite talvez para você, meu querido, que há muito tempo atrás recebeu um chamado de Deus, e talvez você fale: não, acho que foi coisa da minha cabeça, acho que Deus esqueceu de mim. Não. Hebreus capítulo 6, versículo 10 fala: Deus não é injusto, Deus não esquece. Deus te chamou, meu amado, naquela madrugada. Deus falou com você, minha querida irmã. Deus te chamou, e Deus não esquece do chamado que fez a você. Ele está te chamando nessa noite, dizendo: olha, eu quero renovar a unção sobre você, porque você é minha amada, minha escolhida. Você está nessa noite recebendo um chamado de Deus, para nessas semanas que entram aí, em que essa cidade vai ser invadida por pessoas do Brasil inteiro, que virão aqui achando que essa é a cidade da bagunça, da bebedeira, da farra. E eles vão encontrar aqui uma cidade que ama Jesus. Eles vão encontrar aqui uma cidade que entende que tem um chamado especial e específico. Eles vão vir de longe para conhecer Jesus aqui através da sua vida. E Deus vai usar você. Por isso se posiciona. Se posiciona. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você nessa noite que quer declarar para o Senhor: Senhor, eu quero dizer sim ao chamado. Eu quero chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, declarando: Senhor...